Olá, eu sou o Brian, professor de música, formado pela UFMG, compositor e arranjador e pesquisador da área da didática, e já faz mais de 15 anos que eu venho estudando e pesquisando temas como, por exemplo, como fazer com que meu aluno consiga criar, compor e arranjar utilizando o violão, por exemplo. E pesquisando coisas desse sentido, eu descobri que a melhor maneira é você mesclando o violão e a voz. Para o estudo de música ser mais efetivo, é necessário mesclar o violão e o canto, como se fosse um só instrumento. Agora, a composição, a criação, a construção de um arranjo é algo, de certa forma, onde você precisa de criatividade. Então, como desenvolver técnicas para aprender isso? Então, se você toca e não canta, é importante que você comece a desenvolver esse canto. Então, e se você quer aprender a cantar junto com o seu instrumento, fique nessa aula até o final, que nós vamos aprender mais uma ferramenta, mais um exercício que vai nos auxiliar nessa jornada, beleza? Bom, e qual é o caminho que nós precisamos percorrer para chegar nisso, então? Lembrando que, como eu disse, a criação de um arranjo, uma composição, é algo que tem um certo nível de uma certa necessidade, de uma criatividade, mas nós podemos treinar os nossos ouvidos a ponto de conseguirmos perceber algumas ideias, perceber algumas sonoridades, alguns sons que nós queremos acrescentar ou alterar numa música, fazendo assim dando assim uma nova sonoridade para a música. Isso é a criação de um arranjo. Essa criação de arranjo, às vezes, até mesmo nos leva a criar uma música do zero, a compor uma música. Nós iremos percorrer, então, fortemente o caminho da harmonia, os acordes que tem ali no meu instrumento. Mas lembre-se, nós não estamos falando apenas do violão, estamos falando do violão e do canto. Então, sim, as notas que você estiver cantando também constroem o acorde que você está fazendo no violão. É um só instrumento, beleza? Vamos pensar assim a partir de agora. Pensando em acordes, dentro da música, os acordes eles têm funções. Cada acorde está ali não é aleatoriamente. Ou então não é simplesmente porque, esse acorde ele é bonito, ele funciona aqui. Não é por isso, ele tem uma ideia, porque ele está ali por trás. Algumas construções de acordes, sim, podem ser porque fica mais bonito aquela construção. Mas a maioria dos acordes eles estão ali por um motivo. E esse motivo tem muito a ver com a melodia da música. Tem muito a ver com outras ideias, com caminhos melódicos, talvez mais de um. Não é só uma melodia, às vezes a música tem ali duas melodias. Uma melodia que está sendo cantada ou tocada por um instrumento solista e uma melodia que está dentro, no meio dos acordes. E entender essa relação dessas melodias é algo de extrema importância e é o que vai fazer toda a diferença na nossa jornada musical como violão e canto sendo um só instrumento. O que eu estou mostrando nessa aula hoje não é apenas um exercício ou uma fórmula mágica que vai te fazer tocar maravilhosamente bem ou entender tudo que você faz no violão, mas é parte de um processo. Então o exercício de hoje é só a parte de um processo. Você quer aprender mais sobre esse processo? Então se inscreva no curso Destravando o Violão e Canto. Eu vou disponibilizar aulas gratuitas, onde eu vou te mostrar como avançar na música de maneira sólida, mesclando o violão e o canto. Então vamos continuar a aula. Então o que nós precisamos é familiarizar nossos ouvidos para entender os acordes, os dedos para conseguir mudar os acordes e o que mais? Nós precisamos conseguir pegar aqueles acordes e aplicar aqueles acordes em qualquer tonalidade. Então, sim, ao aplicar esse acorde em outras tonalidades, nós vamos aprendendo aquela forma aplicada a outros acordes. O que eu quero dizer com isso? Você sabe fazer um Dó com a sétima maior, por exemplo. É uma forma de um acorde. Quando eu arrasto essa forma do acorde para frente, eu faço um Dó sustenido, um Ré, por exemplo, um Ré com a sétima maior. Então eu sei fazer um Dó com a sétima maior e também sei fazer um Ré com a sétima maior. Mas não para por aí, porque se eu arrastei para frente esse acorde, todos os acordes que eu fiz em uma progressão harmônica, por exemplo, uma sequência de acordes, eu sei fazer tanto em Dó como em Ré, tanto em Sol como em Lá, tanto em Mi como em Fá sustenido e assim sucessivamente, entendeu? Esse treinamento, então, ele é um treinamento contínuo e amplo. Não é só um exercício, é uma série de exercícios com uma gama de possibilidades de construir acordes e etc., aonde você vai treinar sua percepção, seu entendimento de harmonia, por meio da teoria prática, a sua técnica de instrumento e a sua habilidade criativa. Então, chega de papo, vamos pegar o instrumento e vamos começar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o campo harmônico de Dó maior. Tríade com 3 notas, olha. Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor
e Si menor com a quinta diminuta. Beleza. Agora eu vou pegar esse mesmo campo harmônico e vou aplicar ele tétrade, ou seja, com 4 notas em cada acorde. Dó com a sétima maior, Ré menor com sétima, Mi menor com sétima, Fá com a sétima maior, Sol com sétima, Lá menor com sétima e o Si meio diminuto. Muito bem, agora eu tenho os 7 graus do meu campo harmônico, os 7 graus aí da escala, e cada grau aí eu fiz um acorde, e eu tenho um acorde tríade e um acorde tétrade. Além de fazer o acorde tétrade, eu consigo colocar extensões neste acorde, como por exemplo uma nona, uma 11ª, uma 13ª, fazer alterações, como por exemplo tirar a terça do acorde, ele vira um acorde suspenso, ou tirar a quinta do acorde, que não faz muita diferença no acorde. E a partir deste campo harmônico, nós vamos entender as relações de um acorde, dos acordes que estão aqui dentro. Como por exemplo, o primeiro grau é o Dó, o segundo Ré menor, Mi menor, Fá e Sol. Então, só para a gente ter uma ideia, aqui eu vou usar os números 1, 2, 3, 4, 5. Então, o 4, por exemplo, 1, 2, 3, 4, é o quê? É o Fá. Então, o Fá ele vai ter uma função ali dentro. No caso, ele tem a função de subdominante. O quinto tem a função de dominante. Agora, o segundo, ele é um certo tipo de subdominante também, só que ele é o relativo da subdominante. O terceiro é um certo tipo de tônica do primeiro grau, né? O terceiro é tipo um primeiro grau, só que ele é chamado de antirrelativo, por exemplo. Então, aqui eu tenho, cada um tem uma função dentro do meu campo harmônico. E é interessante que nós possamos entender essas funções para aplicá-las ou para identificá-las dentro das músicas. Então, vamos começar com a primeira função. Vamos lá? Função subdominante. Muito bem, a minha função subdominante é o meu quarto grau. Então, eu tenho aí Dó, Ré, Mi, Fá. Se eu tenho um Dó, o Dó ele se distancia do repouso que ele estava, indo para um Fá. Então ele tem uma forte conexão com o Fá. O Dó tem uma forte conexão com o Fá. Vamos tocar então? Dó, Fá, Dó. Muito bem. Aqui eu estou fazendo só com 3 notas, então vamos ter com 4 notas. Dó com a sétima maior. Dó. Cadê a sétima maior? Tá aqui, olha. Sétima maior. Então, Dó com a sétima maior. Fá. Cadê a sétima maior do Fá? Sétima maior. E eu volto pro Dó. Então, Dó, Fá, Dó. E aí eu posso fazer, no lugar desse Fá, eu posso utilizar um relativo dele, que é o segundo grau do Dó, que é o Ré menor. Vamos fazer aqui então um Ré menor, né? Dó, Ré menor e Dó. Ele substitui o Fá. Vamos fazer tétrades. Dó maj, Ré menor com sétima e Dó. Beleza? Aqui tudo a mesma coisa, eu estou na mesma ideia. Agora, eu fiz aqui o Ré menor no lugar do quarto grau, né? Que é o Fá. Eu posso passar pelo quarto grau, eu posso ter um acorde que eu passo por ele para ir para outro acorde. Então eu passo no Fá, no Ré e no Dó. Eu utilizo ele como uma passagem da mesma função que ele está. Eu tenho um Fá, um Ré menor e o Dó. Dó, Fá, Ré, Dó. Isso. Então o Fá e o Ré eu dividi os dois acordes no mesmo tempo. Seria só um Fá. Eu fiz um Fá e um Ré menor antes de ir para o Dó. Muito bem, mas então eu tenho o meu quarto grau, e se eu alterar o meu quarto grau? Eu quero alterar o Fá. Vamos, por exemplo, fazer um Fá menor. Dó, Fá menor e Dó. Funciona. Funciona melhor ainda se eu fizer um Dó, Fá menor e Dó. Entendeu? Eu posso usar aqui um Fá menor com a sexta. Vou fazer aqui um Dó com sexta, por exemplo, sexta e nona. Dó com sexta e nona, Fá menor com sexta e volto pro Dó. Ou volto para um Dó maj. Dó com sexta e nona, Fá menor com sexta e Dó. Então, todas essas passagens que eu fiz de Dó para Fá, de Ré menor ou etc., eu ainda estou saindo da tônica, que é o Dó, e vou para a minha subdominante. Então eu estou fazendo a função subdominante e voltando para o Dó, beleza?
Ah, Brian, mas isso aí funciona no meio das músicas? Sim. Se a música tem esse caminho, isso vai funcionar. Isso pode funcionar. E aí você pode testar isso dentro das músicas. E você tenta observar as músicas e ver se esse padrão aparece nas músicas. Em todas as funções, tudo que eu mostrar aqui, tenta fazer isso. Para e faz um exercício. Dever de casa para você. Você vai ouvir uma música, vai perceber uma música e observa se esses padrões acontecem na música. Quando acontecer, tenta fazer a substituição desses tais acordes que eu estou propondo aqui. E aí você vai ouvir e vai perceber se aquilo foi agradável aos ouvidos ou não, ok? Bom, aí, aonde que eu tenho essa função aqui? Onde tem essa função de subdominante? Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, nessa música aqui. Me namora, tararana, eu sei que você chora e fica em casa só contando as horas. Reclama só do tempo que demora. Abre os braços, vem, me namora. Tararara. Eu não sei a letra da música. Então é uma música que eu lembrei que tem exatamente isso aqui. Esse movimento que ele faz. Outra música que faz exatamente isso, eu estou fazendo aqui. Vou fazer um dó com a sexta e a nona, tá? E depois fazer um fá aqui na frente. Com a sexta e a nona também. Funk lá no Morro da Mangueira. Essa menina tá dizendo sim, eu sei. Noite bamba tudo à beça. Bailão na rampa do cruzeiro. Essa menina tá dizendo don't worry. Tá vendo? Então, aqui eu só tô fazendo isso. Aí se eu fosse substituir, olha. Funk lá no Morro da Mangueira. Essa menina tá dizendo sim, eu sei. Noite bamba tudo à beça. Tá vendo? Já estou substituindo aqui para a gente ver se dá certo. Estou aplicando as coisas que eu fiz, as coisas que eu mostrei aqui, da função subdominante. Daria para fazer coisas mais ousadas, como por exemplo, se o Dó ele tem uma forte relação com o Fá, por ser o quarto grau, Dó, Ré, Mi, Fá, quarto grau de Dó. Quem é o quarto grau de Fá? Fá, Sol, Lá, Si. Quarto grau do Fá vai ser o Si. Então o Si bemol vai ter uma forte relação com o Fá, em questão de ele ser uma subdominante do Fá. Então eu posso sair do Dó, passar no Si, ir para o Fá e para voltar para o Dó. Funk lá no Morro da Mangueira, essa menina tá dizendo sim, eu sei. Tá vendo? Então eu tenho condições de fazer isso. Eu já estou acrescentando um acorde que nem tem nada a ver com Dó, é um Si bemol. Ele não tem a ver com Dó, mas ele está funcionando bem. Por quê? Porque eu entendo qual que é a função dele dentro dessa brincadeira. Eu entendo que eu posso acrescentar esse acorde que ele vai somar. Muito bem, então vamos para o próximo. Função dominante. Muito bem, a minha função dominante, então, é o meu quinto grau. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Eu saio do Sol para o primeiro grau. Então, eu tenho essa forte conexão do Sol com o Dó. Sol, Dó. Sol sétima. Sol sétima. Agora Dó com a sétima maior. Dó com a sétima maior. Estou usando tétrades. Agora, eu posso substituir. Quem é que eu tenho como substituir no lugar do Sol aqui? Ó? No lugar do Sol, eu posso colocar algum acorde que tenha alguma relação, ou seja, um acorde que tem as mesmas notas do Sol com sétima. Por exemplo, eu tenho outro acorde que é uma dominante dentro do campo harmônico, que é o Si meio diminuto. Então, Sol sétima e o Dó com a sétima maior. Agora eu vou fazer o Si meio diminuto, Si meio diminuto e o Dó com a sétima maior. Vou passar no Sol primeiro, olha. Vou fazer o contrário agora. Então, tá para perceber que tem uma conexão desse acorde com esse acorde aqui. Eles têm a mesma função, ambos são dominantes. Aqui eu poderia fazer vários acordes que têm função dominante, mas vou mostrar só mais um. Eu vou pegar o Sol com a sétima, então tem o Sol com a sétima, a nona e a minha quarta, no lugar da minha terça, tá? Então eu tenho o Sol, a sétima, a nona e a quarta aqui no lugar da terça. Esse é um acorde suspenso, né? Por ele não ter a terça, ele é um acorde suspenso. É muito usado, eu faço esse acorde suspenso, o Sol 7 sus 4 e a nona, depois eu
desço a minha quarta para que ela se transforme numa terça aqui, olha. Ó. Era quarta, eu vou descer, ela vira uma terça. Então agora eu vou ter um acorde com terça. E a minha nona, eu desço e ela vira uma nona bemol. Então ela vai ficar assim, olha. Sol 7, Sus 4, 9, com Sol 7, B9, a nona bemol, ok? Sol 7, Sus 4, 9, B9 e o Dó. Então ele tem essa sonoridade bem completa. Eu faço uma passagem de um acorde para o outro para conectar mais fortemente ainda com a minha tônica, beleza? Bom, e as músicas que funcionam aqui na função dominante, por exemplo, eu tenho... Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalham, as garças, Dó e o Sol com o dominante. Ou cai, cai, balão, aqui na minha mão. Ou sei lá, né? Cai, cai, balão, na rua do sabão. Função 2, 5, 1. Muito bem, agora eu tenho o famoso 2, 5, 1. Quem é 2? Dó, Ré. Opa, então Ré é o 2. Quem é o 5? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, que a gente acabou de ver. O Sol, a gente sabe que ele já vai fortemente para o Dó. É o 5, 1. Agora eu vou fazer o 2, 5, 1. Então, estou no Dó. Eu faço o 2, que é o Ré menor. Vou fazer com o Ré menor com sétima, por exemplo. Passo no Sol com sétima e finalizo no Dó. Lembra que eu mostrei que o quarto grau ele podia ser substituído pelo Ré menor? Então, aqui nós temos o segundo grau, que é o Ré menor, fazendo esse trabalho de subdominante. Depois o Sol sétimo, fazendo a dominante. E o Dó, que é a minha tônica. Agora vamos ver outras possibilidades. Vou fazer o Ré menor com a sétima e a nona. Sol 7. Posso colocar alguma coisa? Posso colocar a nona aqui. Sol 7 com a nona, né? E o Dó com a sétima maior. E aqui eu posso alterar os acordes. Vou fazer o mesmo Ré menor com a sétima e nona. Sol 7 com a 13ª. E um Dó com sexta e nona. Então ficou Ré menor com sétima e nona. Sol 7 com 13ª e o Dó com a sexta e a nona. Ouça só a sonoridade. É uma sonoridade bem agradável, correto? E é isso que nós vamos aprender, fortalecer esse conhecimento e aplicar em várias tonalidades, aplicar em várias situações. Eu poderia utilizar aqui, no lugar desse Ré menor, eu poderia usar um Ré maior com a sétima. Aí ficaria assim, olha. O 2 maior, o 5 com sétima e o 1. Vou fazer ele diretão aqui, olha. Aqui eu consigo colocar, aqui eu coloco a mesma ideia que eu tinha feito, daquele Si bemol, que é o subdominante, que ia para o Fá, que é o subdominante, que ia para o Dó, que é a minha tônica. Estou fazendo a mesma coisa aqui, estou fazendo o Ré com a sétima, que é a dominante do Sol. Vamos ver por quê? Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Então, o quinto grau do Sol é o Ré. Então, se eu fizer o Ré com sétima, ele está na minha função dominante. Só que ele é a dominante da dominante, que é o Sol com sétima, que é a dominante da tônica, que é o Dó. Então, se eu fizer esse acorde com a sétima e a nona, o Sol 7, 13, o Dó 6 com 9, eu tenho uma sonoridade diferente que eu tinha quando eu fiz o 2 menor. Bom, isso dá pra gente aplicar em várias situações, e isso vai começando, isso aí que já começa a brincar um pouco, a mudar um pouco a brincadeira. Um arranjo começa por aqui, por exemplo. Você tinha antes o acorde menor, agora você já consegue colocar o acorde maior. Você antes tinha apenas um acorde que já ia direto para o outro, agora você consegue colocar um acorde a mais que vai para o outro. E assim você vai alterando aos poucos. Antes você tinha um acorde tétrade, terça maior, quinta e a sétima maior. Agora você já pode colocar também outra extensão, né? Pode colocar a nona.
Então agora eu tenho a terça, a sétima e a nona. E assim eu vou construindo sonoridades novas para aquela música que eu estou arranjando. Função 6251. Muito bem, agora nós temos a nossa função 6251. Quem é o 6? Vamos ver. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. O meu Lá menor é o sexto grau. O sexto grau ele é o relativo. Lembra que eu falei que o Ré menor era relativo do Fá? Então o Ré menor tem que estar a 6 graus de distância do Fá. Vamos conferir? Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Então o Ré menor, sendo o relativo do Fá, ele é o sexto grau do Fá. Só que nós estamos na tonalidade de Dó maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então meu Lá menor é o sexto. Quem é o 2? É o Ré menor, a gente já sabe isso. Quem é o 5? É o Sol, a gente está careca de saber. E quem é o 1? É o Dó. Então 6, 2, 5, 1. Assim que nós vamos ter uma das cadências mais usadas, é a cadência 6, 2, 5, 1, para construir umas músicas até completamente embasado nelas. Então tem músicas que são completamente trabalhadas em cima do 6, 2, 5, 1. Então vamos lá, vamos fazer os tríades. Lá menor, 6. Ré menor é o 2. Sol com sétima é o 5. E Dó é o 1. Agora vamos fazer ele tétrade. Lá menor com sétima é o 6. Ré menor com sétima é o 2. Sol com sétima é o 5. E o Dó mágico é o 1. Aqui eu posso fazer as mesmas coisas, brincar com colocar aquelas extensões. Vou colocar aqui, olha. Vou começar aqui com um Dó com a sétima maior. Agora eu vou para o Lá menor com a sétima e a 11ª. Eu poderia fazer ele assim, olha. Lá, 11ª, sétima e a terça menor, tá? Por exemplo, isso aqui já é o Lá com sétima e a quarta, que seria aqui a 11ª no caso. Poderia fazer até assim também, olha. Mesmo acorde. Esse é o mesmo acorde, que é esse acorde aqui, que é esse acorde aqui. Tá vendo? Mas enfim. Então vamos lá. 6, Lá menor com a sétima e a 11ª. O segundo grau, Ré menor com sétima e nona. O quinto grau, Sol com a sétima e a 13ª. Vamos ver, olha. Sol, sétima, terça maior. Aqui eu tenho 13ª, que é a sexta. Sexta. E termino no Dó. Vamos fazer um Dó com sexta e nona. Dó. Minha nona. Nona. Sexta, terça, Dó. É dessa maneira que eu vou identificando cada nota, qual é a sonoridade que ela representa dentro daquela construção do acorde. Então não negligencie isso, beleza? Vamos pegar aqui a forma certinho. Lá menor com 11, Ré menor, 7, 9. O Sol 7, 13, o Dó com sexta e nona. Observa que eu poderia fazer, né, o Lá menor. Esse Ré eu poderia fazer ele maior. Como eu já tenho um Lá menor, o Ré maior ele fica bem interessante. Dependendo da situação, ele fica muito mais interessante do que o Ré menor. O Sol 13 e o Dó 9 com 6. Então, aqui vem um grande truque, um grande segredo que está escondido no meio dessa brincadeira, que é o movimento das notas, o movimento da melodia no meio dessa harmonia. Eu falei isso, lembra? Eu tenho uma melodia, eu posso ter uma melodia aqui por cima, mas lá no meio eu posso ter outra melodia. E observe que nós temos uma melodia bem interessante aqui dentro. Na verdade, todas as notas aqui por dentro estão fazendo uma melodia, de certa forma, mas algumas são mais peculiares. Por quê? Porque elas têm uma intenção. E aqui dentro nós temos uma melodia com intenção. Observa aqui que tem uma notinha que ela vai caindo. Ó. É um Sol. Sol, Fá, Fá, Mi. Quando você consegue pensar na intenção que as notas que caminham dentro do acorde estão fazendo, qual a intenção daquelas notas,
você ganha ainda mais possibilidade, você ganha ainda um poder maior de fazer arranjos interessantes, de fazer arranjos com qualidade. Você ganha um poder maior para compor temas que estão dentro de outros temas. Então, isso é muito legal, isso é uma obra de arte. Bom, com essa sequência de acordes, por exemplo, essa cadência 6, 2, 5, 1, eu consigo... Isso está dentro de várias músicas, tem músicas inteiras que estão dentro dessa cadência, como, por exemplo, essa música aqui, olha. Não te esqueças, meu amor, que quem mais te amou fui eu. Ou somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. Enfim, eu já até dei esses exemplos em outras aulas aí do canal, tá? Progressões harmônicas. Bom, então eu peguei essa minha cadência 6, 2, 5, 1 em Dó. Meus dedos agora já sabem fazer isso em Dó. Eu posso fazer tanto o Dó com a sétima, o Dó com a sexta e a nona, perdão, como o Dó com a sétima maior. Então, nessa minha primeira, na minha tônica, né, no meu 1, eu posso fazer qualquer um desses dois acordes. Lembra que eu estou fazendo um acorde com extensão, um acorde que tem uma sonoridade diferente. Eu posso simplesmente fazer o Dó. Eu posso fazer o Dózão aqui, Dózão, Lá menor, Ré menor, Sol com sétima e Dó. A função 6 começa no Lá menor, é claro, né? Lá menor, Ré menor, Sol sétima e Dó. Lá menor, Ré menor, Sol sétima e Dó. Simples assim. Agora vamos voltar, vamos treinar esses acordes aqui, ó, da seguinte maneira. Estou aí no Dó, vou começar um Dó com a sétima maior. Lá menor com a sétima e a 11ª, Ré menor com a sétima e a nona, Sol com a sétima e a 13ª e termino no Dó com a sexta e a nona, beleza? A variação dele vai ser a mesma coisa, só que o meu segundo grau vai ser vai ser o Ré maior ao invés de menor. Dó major, Lá menor com 11, o Ré maior com a sétima e nona, Sol 7, 13, aqui é o Dó com a sexta e a nona. Muito bem, agora estamos em Dó, mas nós temos que conseguir fazer a mesma coisa em todas as tonalidades, em Dó sustenido, em Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol, em todas as 12 tonalidades. Precisamos praticar uma por uma, assim até conseguir fazer todas? Não. Eu vou mostrar como que é a melhor maneira de praticar. Mas, sim, nós temos que ter um domínio dela em todas as tonalidades. Então vamos pegar aqui, eu peguei Dó. Dó eu tenho a base na corda de baixo. É uma escala que eu começo aqui, olha, na minha corda Lá. Eu preciso ter uma forma que tenha a base na corda de baixo e uma forma que tenha a base na corda de cima. No caso aqui eu tenho o meu Sol. Seria Sol, Mi menor, Lá menor e o Ré. No caso aqui com a sétima, que ele é a dominante. Para então voltar para o Sol, beleza? Então esse é o meu 6, 2, 5, 1 do Sol. Sol, Mi menor, Lá menor, Ré com sétima e Sol. Ok? Agora vamos fazer da mesma maneira que eu fiz no Dó. Eu fiz um Dó com a sétima maior, beleza, Sol com a sétima maior. Aí depois eu fui para o meu sexto grau com a 11ª, sétima e 11ª. Então eu preciso de um Mi menor com a sétima e a 11ª. Beleza, até aqui foi, consigo fazer. Posso fazer ele aqui, posso fazer ele aqui. Aí depois eu tinha um Ré menor com a sétima e a nona, na verdade, que aqui vai virar um Lá menor com a sétima e a nona. Um Lá menor com a sétima. Posso fazer ele aqui e a nona lá embaixo. Lá menor com a sétima e a nona. Eu posso fazer aqui e posso fazer em outro lugar. Eu poderia fazer, só que quando eu tento fazer em outro lugar, olha, Lá com a sétima, a nona e a terça menor, eu tenho que jogar ela lá para trás. É muito difícil ou quase impossível. Para algumas pessoas até impossível de fazer essa forma de acorde. Então eu começo a observar. Nem todo acorde ele vai soar igual, idêntico à estrutura dele, tá? É óbvio que ele não vai soar idêntico, porque ele vai estar modulado, né? Se eu tinha um Dó e virou um Sol, não vai soar idêntico. Um vai soar com som de Dó, o outro vai soar com som de Sol. Mas a estrutura do acorde deveria ser a mesma. Por exemplo, se eu fizer um Dó aqui, se eu fizer um Sol com a sétima maior, exatamente na mesma estrutura desse Dó, ele deve soar igual, estruturalmente falando, do que esse Dó. Como, por exemplo, se eu fizer um Sol com a sétima maior aqui,
ele vai soar igual esse Dó aqui. Por quê? Aqui eu tenho fundamental, quinta, sétima e terça. Aqui eu tenho fundamental, quinta, sétima e a terça. Então, teoricamente, é o mesmo acorde, só que em outra frequência. É o mesmo acorde em outra frequência. A maneira mais simples de fazer isso é pegar o acorde e arredar ele para frente até chegar no outro que eu quero, que é um Dó. Eu quero chegar no Sol. Aqui eu tenho o Sol na mesma estrutura. A diferença é que agora ele está muito mais agudo, né? Aqui eu tinha ele uma oitava abaixo, aqui eu tenho uma oitava acima. Então ele está bem mais agudo. Por que eu estou falando isso? Porque no piano, uma vez que eu fiz uma forma de acorde e eu vou modular esse acorde para outra tonalidade, eu simplesmente pego a mesma forma, entre aspas, é claro, e passo ela para frente. Ela vai seguir a mesma estrutura. São raras as vezes que eu preciso mudar a estrutura no piano por causa das teclas pretas. Quando você tem que colocar certas posições dos dedos nas teclas pretas, ela atrapalha um pouco, principalmente quando você vai colocar o dedo 1 na tecla preta e formar o acorde por dentro, né, das teclas. Então isso atrapalha um pouco. Aqui no violão eu tenho uma série de fatores que atrapalham. Montar acordes na mesma estrutura no violão é uma tarefa muito mais complicada. Então, dependendo do acorde com a extensão, dependendo da extensão que ele tiver, o acorde ele pode se tornar muito difícil ou até mesmo impossível de ser feito no violão. Por exemplo, principalmente se eu pensar em acordes que eu utilizo uma distância longa das cordas soltas, como por exemplo, se eu pegar esse acorde de Lá 2, ele tem uma estrutura que impossibilita de fazê-lo modulando. Por exemplo, Lá, se eu quiser fazer um Lá sustenido com essa mesma estrutura, eu teria que arredar minha mão para frente e colocar outro dedo aqui. Eu não tenho essa distância de dedo para fazer isso. Só se eu usasse um capotrasto. É claro que eu posso substituir esse Lá 2 por outras formas de Lá 2. Lá 2 aqui seria um Lá com nona, tá? Mas como ele não tem a sétima, eu chamo ele de Lá 2. Bom, sendo assim, alguns acordes vão ter que ser adaptados. A adaptação mais aceitável é a ocultação da quinta. A gente omite a quinta, a gente tira a quinta, então a gente fica com um acorde fundamental, terça, sétima e alguma extensão que ele estiver pedindo. Se eu tiver a possibilidade de fazer com a quinta, eu faço. Se eu não tiver a possibilidade de fazer com a quinta, eu tiro aquela quinta e substituo aquela quinta por outra extensão, por outra nota. Entendeu? Então eu posso fazer isso sem que isso destrua o acorde. Agora, se eu tirar a terça, por exemplo, o acorde vai virar um acorde suspenso. Então eu faço uma alteração, às vezes, inaceitável naquele acorde. Eu não posso fazer essa alteração. Eu não posso pegar uma terça que é maior e fazer essa terça virar menor, só para ela conseguir encaixar aqui, ou vice-versa. Dependendo do caso, eu posso fazer isso mudando a estrutura do acorde e ele ainda continuar funcionando, como é o caso desse Lá com a nona. Eu tenho um Lá com a nona e a terça maior. Neste caso em específico, tanto a terça maior como a terça menor vão funcionar, mas é somente neste caso específico. Eu não consigo usar essa forma para modular. Então eu vou precisar usar outra forma. E às vezes isso vai me limitar, ok? Então vamos prosseguir. Eu tinha o Sol. Agora eu vou para o meu 6, Mi menor, com a 11ª, o Lá com a 7ª e a 9ª. Se ele for menor, ele vai ser assim. Se ele for maior, eu vou colocar esse dedo aqui, que aqui é a minha terça. Terça maior, terça menor. E o meu Ré com a 7ª e a 13ª. Observa que algumas notas vão estar no agudo. E a nota do agudo ela acaba trazendo uma certa ênfase. Por exemplo, se eu quisesse tirar essa minha 13ª daqui, 13ª é a sexta, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu quisesse tirar a minha 13ª daqui e jogar ela pro grave, eu não poderia jogar ela para cá, porque eu teria um conflito com a 7ª. Eu teria que jogá-la, por exemplo, aqui onde eu tenho uma corda vaga. Tá vendo?
essa nota é a mesma nota dessa. Mas aqui eu entro novamente naquela linha de dificuldade que eu falei. Nem todo mundo vai conseguir fazer essa forma, muito menos no meio de uma música. Eu estou tocando a música aqui. Nem sempre vou conseguir fazer isso de maneira rápida ou até mesmo de maneira agradável, né? Vai ficar um som horrível. Então, aí é onde tem as nossas limitações. Essas limitações, entretanto, elas também são uma certa vantagem para a nossa criação de arranjos. Por quê? Porque como o violão ele me obriga a fazer certas formas, a fazer certas posições, ele também me obriga a tirar sonoridades únicas, sonoridades violonísticas, sonoridades que o violão ele trabalha bem com isso. Isso também me auxilia na criação de um arranjo, por exemplo, a somar a voz com o que eu estou fazendo. Então eu acrescento notas utilizando a minha voz ou combinando a minha voz com o instrumento violão, assim transformando os dois em um só instrumento, como eu gosto de dizer. Muito bem, aqui eu entendi então como eu vou modular essa mesma sequência de acordes que eu fiz em Dó, eu modulei para Sol. Tem um pouco de uma explicação aqui. Agora vai ser baseado nisso que nós vamos treinar a nossa progressão harmônica. Uma linha de progressão harmônica. Para você aumentar a sua habilidade de criar, compor, arranjar, etc., você precisa ter uma série de progressões harmônicas rápidas de serem usadas, que seu cérebro acessa rapidamente. No meio de um improviso, por exemplo, você tem que ser capaz de ouvir aquele acorde e já sentir quais são os acordes que você precisa para completar um ciclo ali, para combinar com aquele acorde que você acabou de ouvir. Por exemplo, a sua mente já faz um trabalho de criação automática. Você percebe o tom que está aquela música, o seu cérebro já começa a criar uma progressão harmônica. Por quê? Porque ele tem uma base de dados muito grande. Ele tem um repertório de progressões harmônicas. Então, esse repertório de progressões harmônicas é o que vai ampliar a sua habilidade de dominar os braços do instrumento, dominar as formas dos acordes, entender as notas que tem ali entre os acordes, as notas que estão dentro dos acordes, conseguir aplicar isso nas músicas, conseguir aplicar isso nas suas composições, nos seus arranjos. Você vai conseguir transformar um acorde em vários acordes, ou você pegar vários acordes e transformar em um ou dois acordes. Para quê? Para conduzir uma intenção musical. Repertório de progressões harmônicas. Então agora vamos para o nosso exercício. Nós vamos pegar uma progressão harmônica e vamos modular essa progressão para 5 tonalidades. Vou pegar a progressão em Dó e depois nós vamos modular para Sol, para Ré, para Lá e para Mi. E depois fica fácil para modular para qualquer outra tonalidade. Então, explicando lá atrás, eu falei que a gente teria que dominar a mesma progressão nas 12 tonalidades. O que eu quero dizer com isso? Você tem que ter a capacidade de fazer isso. Progressões como 6, 2, 5, 1, é importante que você consiga fazê-la em todas as 12 tonalidades. Agora, seu repertório de progressões vai ter uma infinidade de progressões diferentes. E aí você não precisa que essa infinidade de progressões sejam decoradas e dominadas em 12 tonalidades, não precisa disso tudo. Você precisa de 4, 5 tonalidades, já é suficiente para dominar as 12. Por quê? Porque às vezes você só precisa de 3 formas de acordes, daquele acorde, para tocar todos os acordes, todas essas progressões, vamos assim dizer, né? Em cada uma das suas funções. Por quê? Eu só vou precisar de um acorde embaixo, uma forma de acorde embaixo, uma forma do acorde em cima e uma forma de acorde que esteja mais ou menos no meio do caminho, mais ou menos em meio termo, sei lá, uma forma talvez uma forma na corda Ré. E aí eu já domino aqui, com 3 formas eu já consigo fazer aquela progressão em qualquer tonalidade. O que é interessante de nós alterarmos os acordes é para ganhar novos sons. Igual eu disse, às vezes tem uma nota que está muito no agudo e eu quero jogar ela para o grave. Então eu preciso saber outra forma que eu consiga fazer com que aquela nota que está no agudo não esteja mais ali. Vamos lá então. Nossa progressão, vou fazer a mesma ideia, vou fazer o acorde com sexta e nona, que é o primeiro grau, o 6 eu vou fazer com sétima e 11ª, o
2, eu vou fazer menor com a sétima e a nona. E o 5, eu vou fazer um acorde de passagem. Eu vou fazer o 5 com a sétima, a nona e a quarta, só que ele é suspenso, ele não tem terça. Eu também não vou colocar na quinta, então ele vai ficar com a quinta omitida. Parece um acorde muito grande, mas ele é simples demais. Ele é um acorde com sétima, ele tem a nona e a quarta, e ele não tem nem a terça nem a quinta. É exatamente isso. E deste acorde eu vou desenvolver para o acorde com a nona bemol, sétima e nona bemol. Simples assim. Então é essa progressão que eu tenho e eu vou aplicá-la nessas outras tonalidades. Então vamos lá? Dó, Lá menor, Ré menor e Sol. Tudo bem? Agora vamos para Sol. 2, 3, 4. Sol, Mi menor, Lá menor e o Ré menor e Sol. Aqui esse Sol com a sexta e a nona é o mesmo Sol com a sexta e a nona aqui, beleza? Agora vamos para o Ré. Ré, Si menor, Mi menor e Lá. Muito bem. Agora vamos para a tonalidade de Lá. 3, 4. Lá, Fá sustenido menor, Si menor e Mi e Lá. Observa que esse Mi, né? Esse acorde com quarta, sétima e a nona, sendo que ele é suspenso e com a quinta omitida, e depois ele vai para o B9, né? 7 B9. Eu poderia fazê-lo aqui, olha. Ele aqui é um pouco mais difícil, na verdade ele é bem mais difícil de ser feito aqui, porque essa mudança aqui, olha, tem que mudar todos os dedos aqui para conseguir fazer essa mudança. Eu teria que fazer uma gambiarra aqui, ó, para não precisar mudar todos os dedos. Mas esse tipo de gambiarra nunca é bem-vindo. É melhor a gente treinar para conseguir alterar os dedos na hora, tá vendo? Aqui ele seguiria a mesma estrutura que se eu tivesse aqui assim, olha, que é o acorde que a gente estava fazendo na corda de cima, beleza? Agora que nós fizemos em Lá, só falta fazê-lo em Mi, fazer essa sequência em Mi. Observa que aqui, quando eu estava em Lá, eu já comecei a fazer os acordes em outros lugares, porque eu sei a forma dele em outros lugares também. Mas eu podendo arrastar ele para frente e fazer com a mesma forma, né? Se meu violão tivesse um cut aqui, eu já poderia continuar fazendo ele para cá. 3, 4. Mi, Dó sustenido menor, Fá menor e Si. Muito bem. O interessante é a gente ir fazendo isso. Por exemplo, aqui eu mostrei em 5 tonalidades. Em Dó, Sol, Ré, Lá e Mi. O interessante é depois fazer em Si também, né? Por exemplo. Só que essas 5 tonalidades, elas já dão conta de todo o recado. Por quê? Se eu precisar fazer em Fá, eu pego o Mi e arredo ele para frente. Já estou em Fá. Se eu precisar fazer em Si, eu posso pegar o Dó e arredo ele para trás. Já estou em Si. Se eu precisar fazer Dó sustenido, arredo o Dó para frente. Sol sustenido, arredo o Sol para frente. Fá sustenido, arredo o Sol para trás. E assim sucessivamente. Então eu já tenho todas as tonalidades aqui. O que é interessante fazer em todas as tonalidades é para você ter esse jogo rápido de pensar na nota, pensar no acorde e logo já pensar qual que é o quinto grau, qual que é o terceiro grau, né? Então, isso aí sim. E também
ter o acorde e pensar ali, visualizar aquele acorde, ver qual que é a quinta daquele acorde, a oitava, a sétima. Então isso aí vai te dar um poder de domínio muito maior, é claro. Mas para fazer esse exercício você pode simplesmente pegar nessas tonalidades que a gente estudou aqui e ir praticando isso direto. Passou de dó, trabalhando aqui, alguma levada na mão direita. Aproveita para treinar algum dedilhado, algum movimento na mão direita que você precisa estudar, porque aí você faz mais de um estudo ao mesmo tempo. Aproveite para cantar as notas que nós estamos fazendo. Uma hora esteja cantando a fundamental, outra hora esteja cantando a terça, ou a sexta, ou a nona, por exemplo. Cante notas que enfatizam, dão ênfase ao acorde, para que você consiga perceber aquelas notas com mais facilidade. Ou faça igual eu fiz um exercício aqui, que eu mostrei que tinha uma nota que ela tinha intenção, que eu estava aqui num sol, que ele ia caindo para o fá, fá, mi, correto? Aqui eu fui pegando a sequência dos acordes, observei que tinha uma nota que ela ia descendo à medida que eu alterava os acordes. É uma nota importante, por exemplo, para você cantar, para você observar. Tente montar esses mesmos acordes em posições que você vai conseguir perceber melhor a relação que as notas estão fazendo. É claro, você estará cantando essas notas, então vai ser muito mais fácil de observar e muito mais fácil de que isso faça sentido para você. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Lembre, não vai adiantar simplesmente ter assistido essa aula se você não pegar para praticar. Não adianta ter um conhecimento, entre aspas, porque você não aprende isso aqui se você não pegar na mão na massa, né? Não adianta ter apenas um conhecimento se você não vai usá-lo para nada. É melhor você não gastar seu tempo, eu estou falando sério, é melhor você não gastar seu tempo fazendo progressões harmônicas, escalas e não sei o que, se você nunca vai usar isso para nada. Claro, a não ser que você tenha prazer em ficar fazendo isso, ficar nesse processo de aprender algo para sempre, que não vai te levar a lugar nenhum. Aí já é outra coisa. Agora, se você gostou, não deixe de dar o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, envie esse vídeo para várias pessoas e mande para mim temas, sugestões de temas, de conteúdos que vocês gostariam que eu fizesse uma aula mais ou menos como essa, por exemplo. Coloquem aí que quem sabe a sua sugestão já não é o meu próximo vídeo, hein? É isso aí, muito obrigado, bons estudos e que Jesus abençoe. Fui!